Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nosso assunto de hoje é Semana de Arte Moderna, parte 1. Vamos lá? Primeiro de tudo, o marco oficial do modernismo no Brasil foi a Semana de Arte Moderna. Ela é também chamada como a Semana de 22, ou de 1922, claro, evidente. Foi uma manifestação artístico-cultural que contou com apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições e palestras. A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O evento se tornou uma referência do mundo artístico e cultural do século XX. Considerada o início oficial do modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna apresentou uma nova perspectiva de arte em uma estética inovadora e influenciada por tendência das vanguardas europeias. Semana de Arte Moderna, o seu objetivo era o quê? Era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia na escultura, arquitetura, música e literatura brasileira no momento. Para isso, trouxe novas ideias e conceitos artísticos com a declamação de poesias, concerto de músicas, artes plásticas exibidas em telas, esculturas e maquetes de arquitetura. Realizada em uma época de turbulências no âmbito político, social, econômico e cultural, a Semana de Arte Moderna teve como uma das figuras mais importantes o escritor Mário de Andrade, do lado do escritor Oswald de Andrade, do artista plástico de Cavalcante, articulou e organizou o evento. As características dessa semana. Os artistas envolvidos na Semana da Arte Moderna tinham como principal objetivo o quê? Revolucionar a arte brasileira. Todas as vezes vocês pensarem na Semana da Arte Moderna é pensar isso, em revolução, revolução da arte. E quando nós falamos da arte, nós não estamos falando apenas da arte em si, de pintura, das pinturas plásticas, mas nós estamos falando da música, da literatura, da arte como um todo. E aí, como principais características, nós vamos ter a utilização de uma linguagem coloquial e vulgar, buscando a aproximação da linguagem oral, abandono de formalismo nas composições, rompimento com os padrões tradicionais da academia, crítica à estética literária parnasiana, valorização da identidade nacional com temáticas nacionalistas e abordagem da realidade cotidiana brasileira, liberdade de expressão, inspiração em vanguardas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, e experiências estéticas. Aí vocês percebam que se era uma revolução artística essa semana, imagine a confusão que não deu na cabeça de todo mundo, né? Os artistas estavam ali tentando dar uma nova cara, um novo jeito para a arte em si, para que as pessoas pudessem visualizar de outra maneira. E aí, como é que a sociedade não viu a Semana de Arte Moderna na época? A Semana de Arte Moderna na época, ela foi extremamente desvalorizada, né? As pessoas achavam que aquilo era uma loucura, que não dava-se para pensar desse jeito, que aquilo era um absurdo, o que aqueles artistas estavam fazendo. Hoje, sim, a Semana de Arte Moderna é considerada um dos grandes feitos, um marco importantíssimo para a literatura brasileira. Mas na época, em 1922, ela não foi valorizada. Com a Semana da Arte Moderna, em um momento em que o país passar por diversas modificações sociais, nós vamos ter os fatos marcantes, citar o crescimento do capitalismo, a consolidação da república, o crescimento da elite paulista, acostumada com os padrões estéticos europeus mais tradicionais. Esse foi um cenário em que surgiu essa manifestação artístico-cultural que mudaria os rumos da arte brasileira. Lembrando que é um fator principal não somente para a literatura, mas para a arte como todo. Alvo de críticas, como eu já disse, por parte de alguns, ignorada por outros, a Semana de Arte Moderna foi a ebulição
de ideias livres dos padrões tradicionais. Imagine você, em 1922, num contexto totalmente tradicional, em que as pessoas pregavam muito por isso, né? Pelo tradicionalismo, os artistas, de repente, chegarem, não, vamos mudar tudo. Vamos modificar essa maneira de pensar arte, de fazer arte. Não tá bom assim, a gente precisa de características brasileiras, nós precisamos de uma literatura fortemente brasileira, trazendo contextos sociais, políticos e econômicos. Imagine a confusão que não deu, galera. E aí, com uma posição social que favorecia viagens e estudos na Europa, os artistas brasileiros puderam trazer os modelos artísticos europeus para o Brasil, caracterizada como um desejo de experimentar diferentes caminhos e não propriamente definir um único ideal moderno. A Semana de 22 reunia artistas e escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. Eles realizaram um manifesto artístico, político e cultural contestando os padrões vigentes de maneira irreverente. Ou seja, ali diretamente eles vieram para mostrar para o que tinham vindo e não passar pano. Então, essa é a característica da Semana de Arte Moderna. É a ebulição, a revolução da arte. Importantíssima, não só para a literatura, mas como a arte como um todo. É muito importante você estudar sobre a Semana de Arte Moderna, o modernismo, para o Enem. Você, aluno que está estudando para o Enem ou para fazer vestibulares em outras faculdades, é importantíssimo saber e entender esse contexto cultural, socioeconômico e político dessa época. E aí nós vamos ter alguns escritores, né, autores, artistas, músicos que participaram da Semana da Arte Moderna. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brechet, Plínio Salgado, Anita Mafalte, Menotti del Pichia, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida e de Cavalcante, ok? E agora nós vamos exercitar um pouquinho. Primeiro, sobre a Semana de Arte Moderna, é incorreto afirmar. O comando já diz, você vai riscar aquilo que não tem nada a ver com a Semana de Arte Moderna. Nós temos 3 alternativas aí. Primeiro, A. Evento realizado em São Paulo no ano de 1922 tinha como principal objetivo ratificar os padrões estéticos vigentes à época frente a investidas de um grupo de jovens artistas que propunha a renovação radical no campo das artes influenciadas pelas vanguardas europeias. B. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida estava no campo da literatura e da poesia em especial. E C. Alvo de críticas em parte ignorada, a semana não foi bem entendida em sua época. Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. Qual é a resposta correta? No caso, o comando está pedindo aquela incorreta, mas ela é correta porque dentro da questão, a resposta mais adequada, que nós queremos saber, é aquela que não tem nada a ver com a Semana de Arte Moderna. A resposta é a A. Por quê? Percebam que em cada alternativa eu deixei em negrito aí para vocês uma palavra dentro da alternativa. Quando vocês estiverem analisando questões como estas, é interessante vocês grifarem uma palavra que vocês acham mais importante, que vai identificar a sua questão, a sua alternativa, para você lembrar e para você trabalhar com ela, para poder entender. Por que que quando eles ratificar? Quando você fala em ratificar, você significa que você pegou uma coisa, aí você errou, correto? Você fez ali um texto, aí você errou.
mandou para o seu professor e você errou. Aí você manda outro conteúdo do mesmo jeito, só que com as suas correções. Então, quando ele coloca aí ratificar os padrões estéticos, significa que ele está pegando o que já existia e reformulando, não criando algo novo. E a Semana de Arte Moderna, ela queria criar algo novo e não ratificar, e não só reformular. Ok? Então, por isso que sobre a Semana de Arte Moderna, o que torna essa questão aí errada, incorreta, a questão incorreta, porque a Semana de Arte Moderna não queria ratificar ou reformar, ela queria mudar. A questão dela é mudar, evoluir, passar para outro patamar, ok? Na B, nós temos descontentamento, realmente existiu descontentamento, e na C, não foi bem entendida na sua época, como eu já disse para vocês, não foi entendida, e nós temos todo esse contexto. Em 1922, temos essa política do café com leite existente no Brasil. Ah, professor, não lembra? Volta lá na aula de História, vai lá que você com certeza vai achar lá no edu.acre. Então você vai lá e assiste a nossa aulinha de História. Então, é basicamente isso. A Semana de Arte Moderna, ela não queria ratificar, ela quer mudar. Então, algumas palavrinhas são importantíssimas para que você chegue à resposta adequada nas questões. Próximo. A Semana de Arte Moderna representou no panorama cultural da época a reação aos ataques que os últimos parnasianos dirigiam contra a obra incipiente dos primeiros modernistas. B. A congregação de tendências que, sob formas várias e nas várias artes, se viam delineando desde a década anterior. C. O resultado de condensação de aspirações vagas, ainda uniformes até então, mas perceptíveis nas preferências do público em geral. E D. A ruptura total com o passado artístico mais recente, no qual nada permitia prevê-la, daí a acomodação que causou. E aí nós temos a alternativa A, B, C e D, e a nossa pergunta é: a Semana de Arte Moderna representou no panorama cultural da época, o que representou? Ela representou a congregação de tendências que de formas várias e nas várias artes se viam delineando desde a época anterior. Mas, professora, como assim? Lembra que eu disse para vocês que ela iniciou-se a Semana de Arte Moderna, ela trazia característica de onde? Das vanguardas europeias. Os artistas brasileiros foram motivados a partir das vanguardas europeias. Então, quando ele traz isso, e a congregação das tendências que sob formas várias e nas várias artes, não tratava só da literatura, tratava-se da arte no todo, da música, das artes plásticas, de todo um contexto, não era somente da literatura. Então, por isso que essa questão é a mais adequada, ok? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Acessem eduque.acre para assistir os demais vídeos, não somente este de língua portuguesa, mas os demais. Com certeza tem muito conhecimento e muito conteúdo para vocês aprenderem também. Tchau, tchau e até logo!